Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula sobre hemofilia. Este estudo refere-se ao tema hemofilia, uma patologia sanguínea hereditária causada pela deficiência nas atividades coagulantes do fator de coagulação 8 e 9. A hemofilia é uma doença hemorrágica hereditária causada pela alteração nos genes que codificam importantes fatores de coagulação. Esses fatores, devido à alteração genética, não são suficientes para a formação de um coágulo durante um sangramento. A hemofilia A é uma coagulopatia hereditária recessiva ligada ao X que afeta 100 200 em 10 mil nascidos vivos em homens. Esses indivíduos apresentam baixas concentrações ou ausência do fator 8 de coagulação no plasma e apresentam sangramentos leves, moderados e graves, dependendo da atividade do fator 8 circulante. Esses pacientes necessitam de reposição proteica contínua e aproximadamente 30% deles desenvolve aloanticorpos contra a proteína exógena. A síntese do anticorpos anti-fator 8 é iniciada quando o fator 8 exógeno é endocitado por células apresentadoras de antigênios, degradado e é apresentado às células TCD4+, como peptídeos ligados a moléculas do complexo principal de histocompatibilidade classe 2. Vários fatores de risco, paciente e tratamento podem estar envolvidos no desenvolvimento dessa resposta imune. Nesse contexto, mutações no gene fator 8 e polimorfismo em genes envolvidos nas respostas imunes são candidatados moleculares que são determinados imunogenéticos do sustentabilidade ao desenvolvimento de inibidores. O desenvolvimento dessa resposta imune contra o fator 8 é o maior problema no tratamento de pacientes com hemofilia A, pois ainda não é totalmente compreendido e controlado, sendo necessário encontrar opções que visem minimizar seus efeitos deletérios. Algumas alternativas terapêuticas têm se mostrado eficazes na terapia plasmaférese, concentrados de complexos de protobina, concentrados de complexos de protobina ativados e fator 8 humano ativado. Mas inibição do fator 8, descontinuação ou neutralização específica do agente não foi alcançada. Sintomatologia. As manifestações clínicas da hemofilia, tanto A quanto B, são bem parecidas. Destaca-se sangramentos interarticulares, ou seja, entre as articulações chamados de hematoses, os intramusculares, hemorragias em outros tecidos ou cavidades. As hematoses afetam com frequência as articulações do joelho, tornozelo, cotovelo, ombro e coxa femoral. As hemorragias podem ocorrer sob forma de hematúria. Nesse caso, o sangramento pode ter duração de semanas. Os episódios de sangramento podem surgir de forma espontânea ou devido a algum trauma e varia de acordo com o grau da gravidade da hemofilia. As hemorragias iniciadas por trauma começam entre 1 a 3 horas após o trauma e podem ter duração vários dias e dificilmente param por pressão local. Em contrapartida, as hemorragias resultantes de defeito vascular são imediatas, cedem em poucas horas e respondem a tratamento local. O diagnóstico da hemofilia deve ser solicitado sempre que houver história de sangramento fácil após pequenos traumas ou espontâneos, podendo ser hematomas subcutâneos nos primeiros anos de vida, ou sangramento muscular ou articular em meninos acima de 2 anos, ou mesmo com história de sangramento prolongado após processos cirúrgicos. Bom, um coagulograma é o exame mais comum quando se trata de diagnóstico laboratorial para hemofilia, e o resultado após ele é o coagulograma com alargamento de tempo de tromboplastina parcialmente ativada, TTPA, e tempo de protombina TP normal, sendo esse o resultado mais comum, com exceção de alguns casos leves, em que o resultado de TTPA não se altera. A confirmação é realizada por meio da dosagem da atividade coagulante do fator 8, hemofilia A, ou fator 9, hemofilia B. A reposição é a melhor maneira para reestruturar as funções da coagulação sanguínea, já que a administração das quantidades corretas do fator ausente, sendo avaliadas a deficiência e a intensidade do sangramento, ocasiona a formação do coágulo da mesma forma em que o indivíduo não hemofílico. Atualmente são aplicadas 2 modalidades de tratamento com concentrado de fatores de coagulação, o tratamento sob demanda e o tratamento profilático. O tratamento sob demanda refere-se à infusão do concentrado do fator de coagulação após episódio hemorrágico. Nesta situação, a reposição deve ser repetida diariamente até que os sinais e sintomas desapareçam ou diminuam. Já a profilaxia é a terapia mais indicada pela Federação Mundial de Hemofilia e pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, como única medida disponível atualmente para garantir integridade física, psíquica e social aos pacientes hemofílicos.
O tratamento profilático é dividido em 1. O tratamento preventivo primário, que refere-se à terapia de reposição regular e contínua de longo prazo, que se inicia antes ou após a primeira hemartrose e antes dos 2 anos de idade e dura mais de 45 semanas por ano. O segundo tratamento preventivo pode ser de longo prazo, que se refere à terapia de reposição ininterrupta, regular e dura por mais de 45 semanas ao ano, começando após 2 ou mais hemartroses ou após 2 anos de idade. Já o tratamento preventivo secundário de curto prazo se refere à terapia alternativa administrada, de forma intermitente durante um período fixo de tempo, geralmente para tratar sangramentos frequentes. A profilaxia se tornou o tratamento de primeira escolha mais recomendado, que tem como objetivo interromper o ciclo vicioso de hermatroses recorrentes e a consequente degradação articular. Através da profilaxia primária, o prognóstico da artropatia hemofílica melhorou, embora a maioria dos portadores da hemofilia tenham acesso à terapêutica profilática tardiamente ou são tratados quando ocorre algum episódio de sangramento espontâneo ou por trauma. O maior obstáculo da profilaxia são os altos custos dos fatores de coagulação e sua disponibilidade. E por último, uma curiosidade, que o dia 17 de abril ele foi escolhido para celebrar o Dia Nacional da Hemofilia, que foi quando Frank, hemofílico e fundador da Federação Mundial da Hemofilia, atuou para a melhoria da qualidade de vida dos hemofílicos.